qual que seria o interesse da mídia, até colocaram aqui dos partidos de esquerda, em colocar a culpa em Israel? Como você enxerga isso? Então, vamos colocar dessa forma. Eu vou separar a mídia e partidos de esquerda, porque são duas É, questões. sim, sim. Existe, no Brasil e na América Latina, um ranço com os Estados Unidos por causa da ditadura militar no Brasil e o apoio dos Estados Unidos na ditadura, ou seja, um certo conluio com a ditadura militar e os Estados Unidos, não sempre, porque Geisel não gostava dos americanos. E em relação ao fato ao Brasil querer ser aqueles que lutavam contra a ditadura, parte desses grupos eram extremistas comunistas que queriam implementar uma outra ditadura, no caso, e viam a União Soviética como modelo. E a União Soviética era antagônica a Israel. Tanto que na década de 70, a União Soviética, através da Argélia, vai patrocinar uma resolução na ONU que considerava a autodeterminação do povo judeu, o sionismo, que é nada mais do que o movimento de autodeterminação do povo judeu, como um movimento racista. E passa na ONU essa resolução, enfim, tem vários países que condenam isso. Depois dessa resolução, ela vai ser revogada através de uma resolução da década de 90 redigida pelo Brasil. O que acontece é que existe, eu acho que no Brasil existe uma esquerda mais moderna e uma esquerda mais velha guarda. E a Uhum. esquerda velha guarda não aceita que a Guerra Fria acabou. Não aceita que o socialismo do jeito que foi implementado, ou pelo menos o comunismo do jeito que foi implementado, não funcionou. E que onde foi implementado, ele só conseguiu ser implementado através de autoritarismo. Né? O que nós chamamos igualdade de oportunidade, sim, igualdade de resultado só dá para atingir através da opressão e do autoritarismo. Não tem como você atingir igualdade de resultado num mundo democrático e livre. Exato. Então, o que acontece é que o Brasil tem uma democracia muito nova. Então, esses partidos de esquerda, não todos, e não todas as Uhum. pessoas que são dos partidos de esquerda pensam desse jeito também, Uhum. eles têm uma questão de agenda, e aí não tem lógica. É uma questão de agenda, imagem, apoio político, simbolismos. Né? Então, o vermelho, a foice, os pobres e oprimidos, os desfavorecidos, os povos que são desfavorecidos ao redor do mundo, a terceira via, os países não alinhados do mundo, os países pobres, os países da África, os países da Ásia e por aí vai. E os palestinos entram nisso. Então tem muitas questões aqui, né? Na década de 60 e de 70, a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, ela continha vários grupos. A FPLP, a Frente Popular para a Libertação da Palestina, a Frente Democrática para a Libertação da Palestina, o Fatah, eram todos grupos marxistas, nacionalistas marxistas, que eram inclusive recebiam dinheiro e treinamento da União Soviética. Então tinha um elo com grupos marxistas aqui e na Colômbia e na Argentina e em Cuba em vários lugares. Então isso acaba se transformando no que nós chamamos, né? Existe aí uma tendência a isso. E Israel, por sua vez, passa por um processo de lutas contra países árabes. No primeiro momento, a União Soviética apoia Israel, inclusive Uhum. vende armas para Israel, em 48, mas depois se afasta com os crimes de Stalin, os crimes antissemitas na Rússia, na União Soviética com Stalin, e devagarzinho Israel começa a se aproximar mais da Inglaterra e da França e posteriormente, após a década de 70, com os Estados Unidos. Então, essa aproximação com os Estados Unidos, junto com visões que beiram o antissemitismo, os judeus dominam a mídia, os judeus dominam os bancos, os judeus dominam as empresas, os judeus são ricos, o capital, o dinheiro, o lucro, Israel, o exército, não sei o quê, vira tudo uma bola só. E o que aconteceu hoje é que essa extrema esquerda ela faz coalizão com o Islã extremista. É o que a gente chama de a coalizão verde-vermelha. Porque é uma coalizão que une a extrema esquerda com o Islã radical. Então, nós temos aí alguns exemplos. Por exemplo, partidos políticos que aplaudem o Irã,
mas condena Israel. E o Irã é o quê? A República Islâmica. E não tem nenhuma diferença, não tem muita diferença entre a República Islâmica e o Estado Islâmico. Apenas um é xiita, outro é sunita, um tem um país e outro não tem. Mas a lei islâmica é aplicada no Irã também, né? E as pessoas também são mortas nas ruas porque elas são homossexuais. Então, não tem muita diferença em valor. Tem a diferença em método, em quantidade, mas eu acho que isso não tira a gravidade. Então, existe aqui uma junção. Agora, isso é na América Latina. Nos Estados Unidos, tem muita gente, os democratas são a pró-Israel. Tem Sim. alguma ala mais radical dos democratas hoje que são contra Israel, ou são muito antagônicos, e tem até antissemitas. Existem partidos mais de esquerda na Europa que são pró-Israel. E existem pessoas aqui no Brasil que são de esquerda e que são super pró-Israel, porque elas entendem o que Israel representa no Oriente Médio em relação à democracia, liberdade de gênero, de liberdade sexual, liberdade de religião, liberdade de culto. Então, assim, por mais que eles não concordem com uma outra política de Israel, eles apoiam o Estado de Israel existir e eles sabem que Israel é um bastião de democracia entre ditaduras conservadoras religiosas que reinam em volta de Israel. É, Mídia. Você me perguntou da mídia, sim, também tem rapidamente. a mídia. Então, assim, Uhum. dentro da mídia, é aí que tá. Existe uma tendência que, acho que de alguns anos para cá, que os jornais passaram a ser de informativos para opinativos, né? Todo Total. mundo tem uma opinião, etc. e tal, ainda mais com os mídias sociais. Assim, eu acho que isso faz parte. Eu acho que o jornalista ele tem toda essa questão de duvidar, de investigar, etc. e tal. E eu acho que o jornalista também tende a querer dar voz e dar aparência, dar manchete e dar voz para aqueles que são mais desfavorecidos e mais e pobres oprimidos. E bem ou mal, entre Israel e os palestinos, os israelenses são mais ricos, mais fortes e mais poderosos. Os palestinos são um povo sem ainda uma nação própria e não são dominados por grupos de interesses radicais. Então, entre Israel e Palestina, óbvio que o lado mais forte é Israel. Uhum. Agora, entre Israel e Hamas não há equivalência moral. E aí que está a diferença entre essas duas coisas. A gente não está falando entre um lado mais fraco e um lado mais forte. O Hamas não é o exército do povo palestino, ele não está lá para libertar alguma coisa. Ele está lá para implementar uma ideologia religiosa que eles enxergam que é a correta. E aí eu faço um comparativo. E é um vídeo que eu recentemente mandei agora pelo WhatsApp, eu vou postar no Instagram daqui a pouco. Aí que o Hamas é para Israel o que a Alemanha nazista era para a Inglaterra. É um regime totalitário, um Estado policial fundamentalista que deseja destruir o seu Estado, né? O Estado vizinho. Então, Israel trata o Hamas como a Inglaterra tratava a Alemanha nazista. Então, o Hamas não respeita a lei internacional assim como Israel respeita. Então, o engajamento de confronto com o Hamas faz o que quer. Ele sai com criança na rua, segurando a criança no colo, eles botam mulheres nos telhados para que Israel não atire, eles guardam foguetes em escolas. Isso não é uma opinião, é um fato, está escrito, a ONU já condenou trocentas vezes. E Israel não faz isso, entendeu? Então, é uma questão mais complexa, essa questão de força. E os jornais, apesar de, os jornais tendem a querer mostrar o lado mais desfavorecido. E bem ou mal, aliás, bem ou mal não, mal, Uhum. existe mais morte, infelizmente, né? Porque, infelizmente, não que eu queira que tenha mais morte do lado israelense, mas Não, a sim. destruição e o número de mortes do lado de Gaza é muito maior do que o lado de Israel, por N motivos, que inclui também o próprio investimento que Israel faz em segurança da sua própria população. Agora, Israel está protegendo seus civis e tentando atingir terroristas. Os terroristas estão